Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, nessa segunda-feira agradabilíssima, em que poderemos compartilhar um pouco mais desse ensinamento tão maravilhoso que é o da Seicho Noe e elevarmos os nossos pensamentos junto a Deus por meio da nossa prática da meditação Shinsokan, por meio das palavras e da prática da meditação Shinsokan. E para nós começarmos, eu peço a todos que assumam uma posição de oração, uma confortável, fechem os olhos ou acompanhem a leitura da oração que eu farei deste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, a minha é 37ª impressão, Oração para harmonizarmos-nos com Deus, que consta na página 44. Então vamos começar? Oração para harmonizarmos-nos com Deus. Neste momento, volvo minha mente a Deus e nele concentro todos os meus pensamentos. Deus é, ao mesmo tempo, chama do amor e água do amor. Nele se harmonizam fogo e água, e dessa harmonia perfeita nascem todos os seres e todas as coisas. Eis que alcanço agora a perfeita harmonia com Deus. Ele e eu somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E eu, sendo um com Ele, também sou o princípio e o fim de todas as coisas. Tenho a chave da vida e da morte, isto é, tenho liberdade para viver ou morrer. A morte é um fim, mas não o fim da vida, é apenas o fim de uma etapa. Mesmo que eu morra, isso não significa o meu fim definitivo, pois sou a existência real, sou a própria vida que jamais se extingue. A morte nada mais é que uma parada temporária da vida antes de encetar uma nova jornada. Para a vida, não existe parada definitiva. Assim sendo, sou livre tanto para cessar temporariamente a minha jornada, como também para reiniciá-la. A morte não existe realmente. Ela é, por assim dizer, apenas um aspecto que se verifica quando a vida muda sua posição em relação ao mundo presente e ao mundo espiritual. Quando a vida está voltada para o mundo presente, ela está de costas para o mundo espiritual. E quando a vida está de costas para o mundo presente, ela está voltada para o mundo espiritual. Do ponto de vista fenomênico, no primeiro caso disse que o homem está vivo, e no segundo caso disse que o homem deixou este mundo. Seja numa ou noutra circunstância, o homem é sempre um com a própria vida de Deus. Por isso, traz consigo o infinito e é capaz de prosseguir revelando incessantemente coisas belas e boas dentro da corrente ordenada do tempo. Desse modo, desenvolve-se e progride constantemente, sem nunca regredir. Por estar consciente dessa grandeza humana, não me desanimo nem me desespero em circunstância alguma. Às vezes, a vida parece passar por uma regressão temporária, mas essa regressão é apenas aparente, pois, na verdade, é simplesmente uma fase que antecede a um progresso ainda maior. É como acontece, por exemplo, com as árvores. Passando alternadamente pelos dias claros e noites escuras, elas crescem incessantemente e, atravessando repetidas vezes as 4 estações do ano, vão aumentando o número de seus anéis de crescimento. A cerejeira, por exemplo, perde totalmente as folhas quando chega o inverno e apresenta aspecto de uma árvore morta. Mas no seu interior, a vida continua pulsando vigorosamente, preparando-se para a etapa seguinte, ou seja, para a chegada da primavera. E quando esta chega com seus dias alegres e luminosos, a cerejeira floresce em todo o seu esplendor. Às vezes, pode ocorrer que um pé de cerejeira acabe secando devido à idade ou alguma outra causa, mas mesmo nesse caso, a vida da cerejeira continua existindo e há de aparecer um dia sob a forma de outro pé de cerejeira, voltando a se cobrir de belas flores. Há casos em que irrompem incêndios em florestas próximas às regiões árticas, transformando em cinza grandes áreas florestais.
Mas logo brotam e crescem ali coníferas, que são resistentes ao frio sem que ninguém as plante. Quando crescem até uma determinada altura, brotam em seguida as bétulas albas, um pouco menos resistentes ao frio, protegidas pelas folhas das coníferas. Mas não existem árvores-mãe dessas plantas em regiões próximas, de onde possam chegar suas sementes. Nem sempre é necessária a presença material de uma árvore-mãe. Deus é a árvore-mãe. Deus é infinito e possui o poder de criar todas as coisas a partir do aparente nada. Também o homem, por alojar Deus no seu interior, possui esse mesmo poder. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa profunda e maravilhosa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nossa, que oração maravilhosa, como ela nos faz sentir vivos, como ela nos faz sentir a vida de Deus pulsando no nosso interior. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Quero agradecer novamente, eu quero agradecer primeiramente a presença de todos os senhores e senhoras nessa noite especial. Meu muito, muito, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a Seichonoye, o lar do progredir infinito, onde aprendemos a utilizar a lei da vida para que a manifestação do progresso seja sempre a constante dos nossos dias. A palavra Seichonoye significa lar. A tradução aproximada é lar do progredir infinito, que é exatamente lar no sentido de universo. É o local onde nós aprendemos que, utilizando corretamente as leis da vida, o nosso lar, a nossa vida, a nossa existência progride infinitamente em todos os sentidos. Quero agradecer profundamente a todas as pessoas que sempre nos acompanham, deixam mensagem de carinho. Meu muito obrigado. Um abraço forte a todo mundo que está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos hoje tratar um assunto especialíssimo, muito importante e que com certeza vai ajudar muito na vida de cada um dos senhores e das senhoras. Vamos falar hoje sobre concentração. Concentração é tão importante, nos ajuda tanto nos estudos, em tantas outras coisas, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, mas tem um ponto que eu queria trabalhar com vocês muito importante sobre concentração, que é muito especial. Vamos lá? Hoje eu vou utilizar como livro-texto o livro volume 2 da coleção A Verdade. Não é a coleção A Verdade da Vida, a coleção A Verdade da Vida principal é que tem 40 volumes e a capa amarela. Essa é a coleção A Verdade, que é uma das coleções principais da Seichonoye. Ela é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar. E hoje eu vou falar sobre o volume 2, que é exatamente Ensinamentos Básicos. A minha é a 7ª edição e nós vamos para a página 49. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, que é tão especial. Aproveite positivamente o momento de concentração mental. Aproveite positivamente o momento de concentração mental. O que se pensa na mente é que toma forma concreta. O que a pessoa pensa quando está emocionalmente exaltada se concretiza ainda mais facilmente. Aqui já traz uma grande verdade, que a gente chama de verdade horizontal na Seichonoye, que é uma verdade que reflete no mundo das formas, no mundo aparente. Olha só, vou repetir. O que se pensa na mente é que toma forma concreta. O que se pensa na mente é o que toma forma concreta. O que a pessoa pensa quando está emocionalmente exaltada se concretiza ainda mais facilmente. Com o ânimo exaltado, a pessoa se fixa apenas em um ponto, sem dar margem a outros pensamentos. Então, pode-se dizer que esse estado constitui uma espécie de concentração mental. Quando nesse estado você nutre ódio contra alguém, o ódio é o desejo de lesar ou destruir o outro, esse sentimento de destruição, percorrendo o seu próprio corpo, lesa a sua saúde, provocando alguma doença. Se você, aproveitando ao máximo esse estado de concentração mental, que parece advir casualmente, se esforçar para imprimir bons pensamentos no seu subconsciente, conseguirá obter resultados excelentes. Por exemplo, mentalizando eu sou feliz, ao mirar-se no espelho, no momento em que a mente neste se concentra. Olha que coisa maravilhosa. Vamos trabalhar então agora alguns pontos. Então vamos lá. A Seichonoye é um ensinamento de verdades profundas. Então assim, nós temos análise da verdade sobre vários aspectos.
E um aspecto a gente chama de verdade vertical, que é o cerne, digamos assim, o suprassumo da Seichonoye, o ensinamento máximo, que nós estudamos a essência da vida perfeita, ou seja, estudamos a imagem verdadeira, e a imagem verdadeira exatamente é a vida de Deus que habita no nosso interior. Então, o nosso objeto de veneração é a vida de Deus que se aloja no nosso interior, é a nossa imagem verdadeira. Então, o foco da Seichonoye é a nossa imagem verdadeira. Mas para que nós possamos alcançar essa essência e para que qualquer pessoa tenha condições de manifestar o Deus que habita no seu interior, nós utilizamos também dos mais variados expedientes, que nós chamamos de verdade horizontal, que é exatamente o estudo da lei mental, para que possamos cada vez mais em vida, ou que possamos cada vez mais no agora, projetar a nossa essência divina, projetar a vida de Deus que habita no nosso interior. Então, hoje eu vou trabalhar sobre a verdade horizontal e nós vamos falar sobre concentração. Concentração. Então, concentrar é algo fundamental para quem quer trabalhar a mente. Nós vimos lá a primeira frase que foi dita no livro, quer ver? Ó, vou até repetir aqui para a gente não se perder, principalmente eu, né? Ó, a primeira frase é: o que se pensa na mente é que toma forma concreta. Então, o que essa frase está falando é que a mente tem força criadora. O criador aqui eu vou botar entre aspas, porque se refere ao mundo aparente, não à criação divina, ao mundo aparente. Então, esse força criadora aqui, esse criadora é o mundo das formas, é esse sonho que a gente vive, que chama de mundo fenomênico. Então, a mente tem força criadora. Então, a Seichonoye afirma isso. A mente tem força criadora. Aí tem pessoas que vão falar assim: Preletor, não é possível, não é possível. Se você fala que os meus pensamentos é que constroem a minha vida, não pode ser. Eu sou uma pessoa tão positiva, eu sou uma pessoa tão alegre, eu sou uma pessoa tão feliz, e eu vivo uma vida tão triste, tão assim desolada, que não pode ser. Isso não é verdade, a mente não cria, não tem como, porque eu não tenho uma mente ruim. Aí tem outras pessoas que vão falar: conheço uma pessoa que ela é extremamente negativa e tudo dá certo na vida dela. Aí tem outras pessoas que vão falar assim: nossa, eu conheço uma pessoa que ela é bondosa, mas gente, ela é puro amor, a vida dela só tem desgraça, só acontece enfermidades. Aí vão ter outras pessoas que vão falar assim: isso não pode ser verdade, porque eu penso em ser rico e até hoje eu não sou rico. Tem pessoas que pensam, tem pessoas que afirmam: nossa, eu pensei tanto em coisas boas, mas só veio coisa ruim na minha vida, e assim, indefinidamente. Vão ter as pessoas que vão falar: eu nunca pensei em doença, mas veio doença, eu nunca pensei em acidente e veio acidente, eu nunca pensei em desgraça e veio desgraça, etc, etc, etc. Então as pessoas contestam isso daqui porque elas não conseguem enxergar o todo, elas não conseguem enxergar como que todo o mecanismo da manifestação funciona. Primeiro aspecto que a gente precisa entender é que nós somos o centro de criação por meio da nossa mente. Então eu vou desenhar aqui um círculo. Esse círculo simboliza nós e a nossa mente. A nossa mente, ela é muito maior do que a gente consegue perceber. No desenho da Seichonoye, a gente faz basicamente assim, ó, um triângulo, em que 5% é o consciente, e 95% é o subconsciente. Então, ou seja, primeiro ponto, as pessoas quando falam assim: ah, eu tenho tanto, eu fiz tanto, eu penso, tal, etc, etc e tal, e não aconteceu, primeira coisa, desconhecem a totalidade da sua mente. Desconhecem a totalidade da sua mente. Segundo ponto, desconhecem a força da concentração. Então, o que acontece? Nós emitimos as vibrações quando nós pensamos. Essas vibrações somam, tomam forma e concretizam no mundo das formas. Concretizam na nossa vida em forma de acontecimentos. Então, nós utilizamos a nossa mente e concentramos e nós vibramos. Nós vibramos o tempo todo pensamentos em todos os sentidos. Nós o tempo todo estamos vibrando. O tempo inteiro nós estamos vibrando.
E aqui que é um ponto importante nós entendermos. A pessoa que não assume a responsabilidade de que eu vivo agora o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, o que a minha mente está emanando, a pessoa que não assume essa responsabilidade, ela não compreende que ela tem muito mais pensamentos do que ela própria, ela não compreende que ela tem muito mais pensamentos do que ela consegue enxergar. Ou seja, ela acha que só vai criar aqueles pensamentos aos quais ela se lembra, aqueles pensamentos aos quais ela se recorda, aqueles pensamentos que ficaram mais marcados. Mas ela se esquece que é o tempo inteiro pensando, é o tempo inteiro vibrando. Então, ela acha que simplesmente por ela se lembrar dos 5%, esses 5% vão ser o fator de criação, quando não é. Então, o que acontece? A mente tem força criadora? Exato, é isso que acontece. Mas então por que não estou criando com a minha mente agora aquilo que eu quero? Porque a força dos seus pensamentos ainda não está fortemente apontada para o que você quer. Tem pessoas que querem saúde, mas só querem saúde 5% da mente dela. 95% não querem ficar saudáveis. Não querem, está gravado dentro dela, seja pela ideia de doença, seja pelo medo de voltar à normalidade. É assim que pessoas utilizam de doença para tornar refém a sua família, é assim que pessoas ficam doentes para não trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar de jeito nenhum. Como não quer trabalhar, ela precisa viver. O que ela faz? Ela, então, se eu ficar doente, eu não preciso mais trabalhar, eu vou ser sustentada. Olha só, nem sempre esse pensamento ele é consciente, ele é voluntário, às vezes ele vem inconscientemente. Aí a pessoa pensa, puxa, então se eu ficar encostado eu não preciso trabalhar. O subconsciente dela grava fortemente uma ideia de que precisa ficar doente para não trabalhar. Ela fica doente. O consciente dela reclama porque está doente, meu Deus, eu estou doente, mas o interior dela está assim, show de bola, não preciso mais trabalhar porque eu estou doente. Isso acontece com todas as áreas. Tem pessoas que querem ser ricas, eu quero ser rica, mas no seu subconsciente está gravada a ideia. Se eu ficar rica eu não vou para o céu, porque o céu não é local de ricos. Como ela é muito fervorosa na fé e ela quer ir para o céu, por mais que o consciente dela pense, eu quero ficar rica, eu quero ficar rica, eu quero ficar rico, o seu subconsciente não permite. Então ela acaba manifestando a pobreza, mesmo não pensando em riqueza. O que eu quero dizer? Não basta simplesmente um pensamento ao ar para que a coisa se transforme. É necessário que esse pensamento que a mente emita seja tão forte e num sentido tão direcionado que ele grave dentro dela de tal forma que a vibração se torne constante. Constante. Então, quando nós tomamos consciência disso, nossa, minha mente tem força criadora. Primeira coisa que a gente para e faz, deixa eu observar minha vida, o que está manifestando? Poxa, está manifestando coisa ruim, está manifestando pobreza, está manifestando solidão, está manifestando doença. Então, o que eu preciso fazer para transformar isso? E é aqui que entra a importância da concentração. O que é concentrar, gente? É a capacidade que você tem de pegar a sua mente consciente e focar em alguma coisa sem que ela seja atrapalhada ou desviada por qualquer situação que aconteça ao seu redor. Então isso que é concentrar. Concentrar é você focar de tal forma que tudo que está ao seu redor perde a importância e você só está olhando aquele ponto, naquele momento, só aquilo lhe interessa. Isso é concentrar. O que acontece? Nós pensamos assim, tudo espalhado, tudo bagunçado, a gente não tem o hábito de concentrar. O ocidental não tem o hábito de concentrar. A gente fica pensando em tudo ao mesmo tempo, a gente acaba ficando distraído e não concentra. Como não concentra, ora você pensa em saúde, ora você pensa em tristeza, ora você pensa em acidente, ora você pensa em desgraça, ora você pensa em jogo de futebol, ora você pensa em novela, ora você pensa em filme, ora você pensa em coisas proibidas para menores de 18 anos, ora você pensa em tragédia, ora você pensa em fome, ora você pensa etc, etc, etc. Então você começa a ter um monte de pensamento para um monte de lugar e fica aquela coisa espalhada para o universo. Então você fica pensando e você não concentra. Como você não concentra, acaba que isso tudo que você vai pensando, vai montando
vai montando pilhas de pensamentos, vamos dizer assim, pilhas de pensamentos. Aquelas pilhas de pensamentos vão ser exatamente as que irão mais gravar no seu subconsciente e que serão as que irão projetar na sua vida. A regra é as pessoas terem as maiores pilhas de pensamentos relacionadas ao que é negativo. Então, o que é negativo forma as maiores pilhas de pensamento que você tem durante o dia. E aquelas que são positivas acabam sendo as menores. Então, na hora de gravar no seu subconsciente, grava muito mais o negativo do que o positivo. Aí a pessoa me reclama, mas eu quero ser rico. Mas passou o tempo inteiro só falando de pobreza, de crise, de miséria, de desgraça, que gravou na sua mente o que é negativo. A mente tem a força criadora, criou na sua vida aquilo que você mais pensou. Então, o que a Seichonen nos ensina? Para que nós possamos eliminar esses pensamentos negativos, é importante que a gente dê ordem nos nossos pensamentos. Nós precisamos dar ordem, nós precisamos nos concentrar. A gente repete, mas a gente também usa da concentração mental para que a gente possa dar ordem aos nossos pensamentos. Então, quando nós damos ordem aos nossos pensamentos, nós fazemos com que todos eles sejam direcionados para o mesmo ponto. Tudo bem, nós não vamos ficar fazendo isso o dia inteiro, por óbvio. Mas quanto mais você aprender a concentrar, mais você cresce em todos os sentidos. Se você estudar concentrado, você estudar focado, seu estudo é muito melhor do que se você estudar largado, por óbvio. Se você trabalhar concentrado, o seu trabalho é muito melhor do que se você estiver trabalhando distraído, por óbvio. Se você fizer qualquer coisa da sua vida concentrado, o resultado é muito melhor do que se você fizer bagunçado, sem ordem. Então, se você fizer oração de forma concentrada, o seu resultado, por óbvio, será muito melhor na sua mente do que se você simplesmente passar o dia com os pensamentos soltos. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi disse? Aproveitemos as horas de concentração. Aproveita a hora que você vai concentrar e trabalha firme naquilo que você deseja. Naquilo que você deseja. Aí sim, você vai começar a observar resultados práticos na transformação da sua mente. Aí sim. Por quê? Já que você descobriu que a concentração é algo que você vai voltar todos os seus pensamentos, então eu quero concentrar em quê? Vamos lá? Felicidade. Eu quero concentrar em felicidade. Eu quero muita felicidade. Eu quero muito amor, eu quero muita alegria, eu quero muita vida, etc. e tal. Então você vai concentrar nisso. Você vai concentrar sua mente nisso. Aí vem a primeira pergunta que alguém poderia me fazer. Ótimo, preletor. Então eu descobri que quanto mais eu concentrar naquilo que é positivo, mais eu vou fazer a minha pilha de pensamentos acumulados ser positiva, mais vai se gravar no subconsciente e mais vai transformar a minha mente como um todo e fazer com que se projete no mundo fenomênico aquilo que desejo? Exato. Repetindo. Quanto mais eu focar no que é positivo, maior será a minha pilha de pensamentos positivos, que irá ser registrada no subconsciente, que transformará a minha mente e fará criações que sejam exatamente positivas como eu pensei. Exato, é isso mesmo. Aí vem a pergunta, como é que eu faço para concentrar? E esse é o ponto. Concentração é uma questão muito interessante, porque concentração é um hábito. Concentração é a capacidade que você tem de focar a mente. Se a capacidade que você tem de focar a mente é uma habilidade que deve ser treinada. No Oriente, as pessoas são mais facilmente treinadas. No Ocidente, nem tanto. No Ocidente, a gente só tem hábito de ficar concentrado na frente de duas coisas. Duas coisas. Televisão e smartphone. Televisão, computador, smartphone, tablet, tudo aquilo que tem tela e passa algum programa.
Aí a gente fica concentrado durante horas. A pessoa consegue zerar uma série do Netflix de 4 temporadas, 15 capítulos cada temporada, 3 horas cada capítulo em um dia. A pessoa ela assiste, chega, começa a ter até sangramento facial, assim, sai sangue pela orelha, pelo olho, assim, de tanto que a pessoa está assistindo. Tem um derramamento, assim, o cérebro fica líquido dentro da cabeça, mas a pessoa termina a série. Mas na hora que vai concentrar para ler um livro, para fazer uma oração, ou para prestar atenção em alguma coisa que um familiar está falando, aí não, aí fica e não presta atenção em nada. Não consegue se concentrar. Por quê? Porque só aprende a se concentrar de forma passiva. Senta e fica. É tão interessante que tem pessoas que deitam assim no sofá ou na cama para assistir televisão, ficam em posições exatamente iguais de acidentados por atropelamento. Fica todo quebrado assim. E você fala, como é que consegue ficar e não sentir dor no corpo? Mas na hora que vai ficar sentado numa postura correta para fazer uma meditação, aí não consegue. Isso porque está acostumado a se concentrar só na frente dos estímulos visuais e auditivos da televisão, do smartphone, do tablet, etc. e tal. Quando você tem que treinar a se concentrar voluntariamente em qualquer momento para qualquer coisa, a fim de que você se torne o dono da tua vida. Você se concentra para você se tornar o dono da sua vida. Quanto maior a sua capacidade de concentrar naquilo que é bom para você, mais você vai conseguir subir a tua pilha positiva. Mais pensamentos construtivos você vai gravar dentro de você. E quanto mais você tiver domínio sobre o seu consciente, seu subconsciente, mais a sua mente total, que é a soma dessas duas, mais a sua mente total, que é a soma do consciente e do subconsciente, mais essa mente total terá a força de criar aquilo que você almeja. Presta bem atenção. O fato de você querer ser rico não quer dizer que você será rico, porque querer precisa que você pense, sinta e vibre. Então, eu quero ser rico, então o que você precisa? Ter a mente rica. Se você tem a mente rica, ela vai criar a riqueza. Eu não quero adoecer, então o que você precisa fazer? Ter a mente saudável. Para ter a mente saudável, você precisa trabalhar. Quando você tem a mente saudável, ela cria a saúde. Eu quero ter uma mente alegre, eu quero ter uma mente feliz. O que você precisa fazer? Você precisa gravar fortemente a felicidade e a alegria dentro da sua mente, para que isso possa ser criado. Então, esse detalhe, esse macete aqui, ele é muito importante, porque quando a gente aprende a focar todo o nosso ser naquilo que nós queremos construir, nós vibramos a nossa própria mente e ela cria ao nosso favor. Então a concentração é algo fundamental, fundamental. Então é importante você começar a treinar, a focar, prestar atenção. Você começa com 5 minutos prestando atenção em alguma coisa, 10 minutos prestando atenção em outra coisa e assim por diante. O expediente que mais nos ensina a concentrar é a leitura. O estudo nos ensina a concentrar demais da conta. Por isso que quando você lê um livro da Seitonei concentrado, você lê uma sutra sagrada concentrado, aquelas palavras elas vão gravando dentro de nós. Olha só, você pega uma sutra sagrada e lá está escrito, o homem é filho de Deus. Você está lendo isso concentrado, todos os seus sentidos estão voltados para aquela palavra. O seu tato que está segurando o livro, a sua visão que está lendo, a sua audição que está ouvindo você próprio dizer, o seu pensamento, tudo isso concentrado, faz com que esse pensamento seja fortemente gravado no seu interior. E quando ele é fortemente gravado dentro do seu interior, a mente está pronta para criá-lo. A mente está pronta para criá-lo. Então, concentrar é fundamental. Então, ler é importante, muito importante. A leitura vai te fazendo concentrar. Por isso que a Seitonei tem tanto livro, para que a gente leia e vai desenvolvendo a concentração. E o outro ponto que é fundamental na concentração é a nossa querida, amada, fantástica meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é o momento de suprassúmulo da concentração mental. Porque, olha, Shin quer dizer Deus, So quer dizer ver, Kan quer dizer contemplar. Então, Shinsokan é a capacidade que você vai... a capacidade
ou melhor, é a prática em que você vai desenvolver a capacidade de ver Deus e contemplar a sua perfeição. Para contemplar a perfeição, você precisa concentrar. Então, a concentração em Deus faz com que todo o seu ser foque naquele ponto e grave dentro de você Deus. Quanto mais você gravar Deus dentro de si, mais a sua mente cria Deus na sua vida concreta. Cria Deus na sua vida concreta, Deus já está. Então, esse cria Deus na vida concreta significa manifesta a perfeição de Deus que está oculta ou que está por detrás do fenômeno. Quanto mais você gravar Deus dentro de si, mais a sua mente irá externá-lo em forma concreta para que você possa sentir. Então, quanto mais eu foquei a minha mente em Deus, mais Deus se manifestou na minha vida em forma de criação de fatos maravilhosos. Então, uma família maravilhosa, um emprego maravilhoso, uma situação assim extremamente gratificante, missão de vida, tantas e tantas bênçãos que advêm do momento em que você aprende a concentrar a sua mente naquilo que é importante. As pessoas pensam em tudo bagunçado, então tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu só falo de alegria. Ela fala de alegria 1 minuto, que é o que ela se lembra. O restante do dia é falando mal dos outros, é falando mal de tudo, é xingando todo mundo, é brigando com todo mundo. Ela só se lembra daquele 1 minuto que ela falou de alegria. As 23 horas e 59 minutos restantes, só fez coisa negativa. Aí depois ela reclama. Que conversa que é essa história que mente, que cria? Eu penso em alegria, a alegria não veio até mim. Tem pessoas que pensam, eu falo só em saúde, mas ela fala em saúde em que aspecto? Só lê sobre doença, só se concentra em doença. Gente, se você comprar um remédio, pode ser o remédio mais bobo do mundo. Vamos pegar aí uma dipirona. Vamos pegar uma dipirona. Você compra um dipirona. Se você abrir a bula do remédio, muito obrigado, se você abrir a bula do remédio, e se você ler, você não toma. Todos os remédios podem causar sequelas, podem te matar. Você lê a bula, você fala, Jesus amado, eu não sabia que esse negócio podia fazer tanta coisa, tanto estrago. Porque a bula, ela traz tudo o que já tem coletado de sintomas ocasionados por qualquer pessoa que tenha tomado aquele remédio. Então a bula te traz tanta informação que se você ler a bula, você não toma. Então tem pessoas que pensam, só fala em saúde, mas só fala em saúde no quê? Só lê sobre doença, só pensa sobre doença, só vê notícias sobre doença. Depois não quer ficar doente. Ora, sua mente só vibra doença. Tem pessoas que vivem em pânico, fica assistindo aqueles jornais que saem sangue pela televisão. Gente, é desgraça o tempo inteiro. Uma vez eu fui fazer a revisão do carro da minha esposa, estava parado lá, aproveitei, abri o computador e começo a responder os e-mails, as orientações pessoais que eu recebo. Estou lá respondendo, aí de repente me chamou a atenção a televisão, perdi minha concentração. Quando eu fui ouvir pela televisão, eu reparei, achei interessante, fui anotar. Em 40 minutos de programa, 10 homicídios foram noticiados. 10 homicídios, ou seja, em 40 minutos, 10 pessoas morreram na televisão. Aí você para pensar, você já começa o dia com 10 homicídios nas costas. Você vai terminar o dia como? Bem, e o que eu acho engraçado é que quando termina o jornal, o jornalista ainda fala assim, o âncora, a todos uma boa tarde. Boa tarde! Só ouvindo desgraça, só ouvindo coisa ruim, como é que eu vou ter boa tarde? E as pessoas não se dão conta disso. É notícia ruim o tempo todo, é crise o tempo todo, é gente morrendo o tempo todo, e você vai botando isso dentro da sua mente, você vai botando dentro da sua mente, e você se concentra, você sente, você vibra. Aí aparece aquela propaganda, o cara todo bonitão, a mulher toda bonitona, se de repente você sente uma falta de ar, aí o cara para assim, uma dor no pescoço, aí você, ai caramba, eu também estou. Aí os olhos estão ficando cansados, seco, aí você, caramba, eu também estou ficando com isso. Você pode estar com uma doença seríssima, aí você, caramba, vou morrer. Então você começa a sentir aquilo que você é sugestionado. Então tudo o que a gente recebe, a nossa mente vai processando, e a gente vai, com a força da sugestão, somatizando. Isso grava dentro de você e manifesta. Então tem pessoas que falam de saúde, mas não fala de saúde, ela acha que fala de saúde, só fala de doença.
Tem pessoas que ficam o dia inteiro. Eu tinha uma colega minha que ela falava assim, a minha renite, a minha sinusite, era tudo, ela tinha tanto problema no rosto, que ela já tratava tudo com carinho, ela dava até um apelido para a sinusite dela. Então assim, já era dela. Aí você me fala, vai curar? Não vai, já trata até com carinho aquela doença que ela tem, a minha sinu. Olha, meu Deus do céu, se a pessoa tem afeição pela doença dela, não vai curar, porque está dentro do subconsciente dela aquela ideia de que vai adoecer. Tem pessoas que falam assim, todo mês de agosto eu fico doente. E acaba que todo mês de agosto fica doente. Por quê? Porque gravou dentro do seu subconsciente. Todo mês de agosto fica doente. Quando vira o calendário, tcharam, fica doente. Quando chega no mês de agosto. Tem muitas pessoas, pode observar, se isso já aconteceu com você. Você está trabalhando, você está cansado, nossa, eu já não aguento mais, eu precisava tirar férias. E você fala, nossa, eu queria passar uma semana só deitado assistindo um filme. Aí vem esse pensamento, mas ele é um pensamento que você tem no momento em que sua mente está bem concentrada, mas ele passa, você se esquece. De repente passa-se uma semana, passam-se 2, de repente você fica gripado, adoecido, tem uma conjuntivite e passa exatos uma semana dentro de casa. Coincidência? O desejo gravado no subconsciente influencia a mente que cria aquela situação. Então, concentrar a mente é você treinar a mente, é exatamente focar naquilo que é necessário. Não seja ingênuo de achar que você sabe todos os seus pensamentos. Não seja ingênuo e infantil achando que a vida é falha e a vida vai errar com você porque você é um pobre, coitado. Ó, como a vida é injusta comigo. Eu não penso em desgraça, a desgraça veio até a mim. Semelhante atrai semelhante. A tua mente te colocou aonde você está. Preletor, mas eu estou vivendo um inferno. Quer dizer então que a minha mente é um inferno? Pode ser que a sua mente no estado do consciente não esteja ruim, mas tem muita coisa ruim gravada aqui dentro e precisa ser tirado. Como é que nós fazemos para limpar a nossa mente? Fazendo pilhas de pensamentos positivos em maior quantidade. Por isso que na Seitianoia a gente aprende a agradecer o dia todo, a falar boas palavras o dia todo, a elogiar o dia todo, a ler boas palavras, palavras da verdade o dia todo, a fazer oração o dia todo. Por que a Seitianoia ensina isso? Para que a gente possa fazer pilhas de pensamentos positivos cada vez maiores e mais. Com as pilhas gravando no nosso subconsciente e vibrando no nosso consciente, a nossa mente passa a criar ao nosso favor e exterioriza o Deus que habita dentro do nosso interior. Todo homem é filho de Deus. Todo homem é filho de Deus. Todo homem, mulher, todo ser humano é filho de Deus. Tudo é vida de Deus. A diferença não está na essência, a diferença está na mente que manifesta. Nem todo homem manifesta-se como filho de Deus. Todo homem é, mas nem todo homem manifesta-se. Por quê? Porque nem toda mente ela é positiva. Muitas mentes são muito negativas. Muito negativas. A pessoa já pega as dívidas que ela traz de existências anteriores, soma-se a uma mente negativa. Ah, preletor, mas eu conheço pessoas que não pensam em riqueza e são ricas. Ela pode não pensar de forma verbalizada para você, mas dentro dela ela vibra. Porque se não vibrar, não vem, gente. Não tem essa de que a coisa caiu sem querer. Olha, eu estava passando na rua e de repente caiu a riqueza. De repente eu descobri o Facebook. De repente eu inventei o Google. Não existe isso, gente. A riqueza vem para quem está com a mente pronta para receber a riqueza. O amor vem para quem está com a mente apta a amar. A vida vem para quem está com a mente apta a manifestar a vivacidade de Deus. Então, a mente tem que estar sintonizada, a mente tem que estar pronta. Para isso, gente, utilize a concentração ao seu favor. Treine. Treine com a leitura, treine com a meditação. Preletor, eu não consigo ficar 5 minutos. Já fica 5. Já é um excelente momento. Porque amanhã você vai 6, depois 7. No nosso canal da Meditação Shinsokan, nós temos uma playlist lá, gente. Nós temos 9 vídeos com os tempos de 7 minutos a 45 minutos da Meditação Shinsokan, para que nós possamos treinar. É exatamente para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar na concentração, para que a gente utilize a nosso favor esse grandioso poder criador da mente. Quanto mais você se concentrar na verdade, em Deus, nas maravilhas da criação perfeita divina,
mais isso vai se manifestar na sua vida. Preletor, tem um detalhe. Quando eu estou fazendo meditação Shinsokan, meu pensamento voa para todos os lados. Não se preocupe, é normal. A concentração é um treino. À medida que você for treinando, você vai observar que você conseguirá ficar cada vez mais tempo concentrado no mesmo ponto, focando no mesmo ponto, contemplando a mesma graça divina que a meditação Shinsokan proporciona. Por isso que a meditação ela tem que ter um momento dela que é em silêncio. O momento dela em silêncio é importante exatamente por causa disso. Porque se a gente fica falando o tempo todo, a gente não consegue focar realmente a mente. A concentração, gente, ela vem com silêncio, viu? Por isso que, em regra, toda meditação você fica em silêncio. Na meditação Shinsokan, a gente fala o primeiro trecho da meditação, para que a nossa mente seja direcionada àquelas palavras, e num segundo momento, o maior dele, nós vamos ficar em silêncio exatamente para a gente concentrar a mente. Esse trabalho de concentração ele é fundamental, fundamental. Uma vez uma senhora estava falando que, preletor, eu estou lendo a Sutra Sagrada, mas eu não estou conseguindo ver resultados. Quando perguntaram para ela como é que ela lia a Sutra Sagrada, ela lia nos intervalos da novela. Então ela estava assistindo a novela dela, quando parava no intervalo ela começava a ler, quando a novela voltava ela fechava a Sutra e voltava para a novela. A pergunta é, aonde ela estava concentrada? Na Sutra Sagrada ou na novela? Aposto que quando ela estava lendo a Sutra Sagrada, ela estava assim, mas será que fulano vai contar para ciclana? Será que ele vai ser cafajeste de largar Beltrana? Tadinha da fulana, a família está enganando. Porque esses são os assuntos de novela. Então será que ela estava pensando na Sutra ou tentando imaginar o que vai acontecer no próximo bloco da novela? Então, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba fazendo tudo muito mal feito. Você vai criando capacidade de se concentrar, você até consegue mudar de atividades para outras de uma maneira assim mais eficaz, mas você tem que ter treino com isso. Eu, quando estava estudando para concurso, e concentração é fundamental, eu tive uma experiência muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma prova, e eu comecei a fazer a prova, e um cidadão do meu lado, ele abriu um saco de baconzitos para comer. Para quem não conhece, baconzitos é um salgadinho à base de milho com essência de bacon. Ele é crocante assim, mas ele faz uma barulhada, começa com o saco abrindo. E o cara começou a comer, e ele faz questão de comer de boca aberta, voando pedaços de comida para todos os lugares. Aí começou, parecia um triturador, aqueles negócios de destruir carro, sabe? Aqueles dentes assim que destroem carro. E ele começou a comer o baconzito. Cada mordida que ele dava, eu começava a riscar a minha prova, assim, eu comecei a ficar tão irritado, mas tão irritado, aí ele riscava assim, ele comia assim, eu riscava a prova assim, eu com vontade de furar minha cadeira assim, eu olhava para ele, ele nem aí ele ainda lambia os dedos assim, e na época que eu fazia concurso, como era a ordem de chamada à sua sala, minha sala só tinha João, então não tinha uma Joana para dar um equilíbrio, para ver se o cara se tocava e não era imundo na frente da menina, mas não, só tinha João dentro da sala, e o cara lambendo a mão, só faltava passar a mão assim no cabelo, e o cara lá comendo baconzitos, e aquilo me irritando profundamente. Chegou um ponto que eu percebi que eu tinha perdido 40 minutos da minha prova, prestando atenção no cara comendo o diacho do baconzitos lá, voando pedaços para todo lugar. Aí quando ele acabou de comer, eu falei, graças a Deus, ele acabou. Aí ele pegou um saco de amendoim japonês. Aí, cara, meu sangue ferveu, que eu falei, eu vou matar esse cara aqui agora, eu vou levantar e vou bater nesse cara. Eu vou ser expulso dessa prova, mas eu vou surrar esse cara, porque eu tô tão irritado que eu fiquei. Por quê? A minha capacidade de concentração era zero. Eram os primeiros concursos que eu estava fazendo, por óbvio que eu fui péssimo na prova. O que eu fiz? Eu decidi, nunca mais ninguém vai me tirar a sério num concurso público, comendo, ou em qualquer lugar, comendo, ou fazendo qualquer barulho. Eu comecei a treinar e estudar no lugar mais barulhento que tinha de biblioteca aqui em Brasília, que é a nossa biblioteca pública da UNB. Eu ia para lá para estudar, em dia de prova, que lá vira uma bagunça, eu não sei se o pessoal vai para lá para confraternizar ou para estudar para a prova. Fica todo mundo conversando, aquela bagunçada toda, eu ia estudar. A minha esposa falava assim, amor, como é que você consegue? Eu falei, eu preciso treinar. E a gente treinava a concentração lá. Quando eu comecei a abstrair, chegar a um ponto que podia ter uma guerra do meu lado, mas eu estava focado,
o meu nível de estudo atingiu uma capacidade impressionante. Eu comecei a conseguir estudar em mecânica, eu levava meu carro para o concerto, o pessoal naquela barulheira e eu sentado lá. Uma vez até o meu mecânico falou isso para mim, ele falou assim, uma coisa que sempre me deixou impressionado foi a capacidade de você sentar aqui e estudar. A gente não conseguia ouvir a nossa voz e você lá no livro, concentrado estudando. Eu estudava fazendo compra, era eu e minha esposa andando e eu com o carrinho, com o livro aberto, estudando. Eu estudava em qualquer lugar, em qualquer momento, então eu comecei a aproveitar os pequenos momentos. E detalhe, eu observei que minha concentração melhorou muito à medida que eu melhorei a meditação Shinsokan que eu fazia. Eu comecei a treinar cada vez mais a meditação Shinsokan, a meditação Shinsokan foi melhorando, foi se aperfeiçoando e como consequência a minha concentração começou a mudar. Então a meditação Shinsokan, para mim, é a que mais nos auxilia a aumentarmos a nossa capacidade de concentração. Resultado, eu comecei a utilizar a concentração não só quando eu meditava, mas também quando eu fazia oração e pensamentos nos meus sonhos. Gente, uma vez eu sonhei, eu estava cansado no estudo. A gente chama isso de mente criadora. Tem até no livro do Roy Eugene Davis, publicado pela Seitonê, o nome do livro é Mente Criadora, tem um capítulo que ele ensina a fazer isso, que é exatamente um segredo grandiosíssimo para que a gente possa utilizar a concentração ao nosso favor. O que é você? O que você faz? Você para no momento, eu fazia muito isso nos meus estudos, quando eu estava cansado, eu parava um momento, relaxava, botava até uma musiquinha que me gerasse um sentimento de força, de fé, de elevação, e eu concentrava o meu pensamento naquele sonho que eu queria. Então eu já me visualizava aprovado, eu já me visualizava, sabe, no meu trabalho. Um dia essa mentalização foi tão forte, mas tão forte, que eu não só consegui sentir a mesa do meu trabalho, como o cheiro das minhas roupas, o cheiro do local onde eu estava trabalhando. E aquela visualização foi tão forte que ela gravou dentro de mim, ela gravou de forma tão intensa dentro de mim, que acabou se manifestando. Então, a concentração, ela é um elemento assim necessário, é o fermento da tua oração. A tua oração vai crescer, vai virar um grande bolo da realização, se tiver fermento, e a concentração é o fermento. Tem pessoas que rezam assim, sou filho de Deus, sou Alex feliz. Não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu? Tem pessoas que elas param e concentram a mente e visualizam. Sou feliz, sou saudável, sou próspero e visualiza, sente, grava, concentra a mente. Quando ela abre os olhos, ela está com a sensação de realização. Começou a gravar dentro da mente, isso vai ser criado, isso vai ser materializado. A mente vai colocar na sua frente. O universo ele vai te trazer o que a tua mente pedir. Se está trazendo pobreza, é porque a tua mente está gravada na pobreza. E detalhe, tem uma palestra no ano de 2019 no canal da Meditação Shinsokan que eu recomendo, que o nome da palestra é Pobreza é carência de bons sentimentos, é carência de boas virtudes. Então lá eu vou explicar exatamente que a pobreza não é só a questão financeira, a pobreza é quando lhe faltam virtudes. Então, quanto mais você concentrar a mente nas suas virtudes, mais elas irão se manifestar, mais você vai agir nesse sentido, mais a vida vai lhe devolver. Então, trabalhar a sua concentração mental naquilo que você quer é fundamental. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. Por isso que eu falo tanto de meditação Shinsokan. Você tem que trabalhar a meditação Shinsokan, você tem que trabalhar a sua mente criadora. No momento que você tiver, acordou de manhã, já foca a sua mente. Manhã da felicidade, eu sou feliz, obrigado Deus, obrigado. Foca em você agradecendo a todas as coisas, sabe? Pensa aquele sentimento, aquela visão, tem aquela visão paradisíaca. Imagine-se naquele paraíso e agradeça a Deus. Você concentrou a sua mente, você fez uma poderosa oração. O problema é que as pessoas acham que oração é somente aquele momento formal. Oração não é só quando eu faço meditação Shinsokan. Oração é todo o tempo que eu penso. Se eu penso cada hora para um lado, você está fazendo oração para todos os lados. E o que vai concretizar? As pilhas vão se anulando e vai acabar sobrando aquela que você mais pensa, que pode ser a negativa. Então tem pessoas que ficam assim,
Sou filho de Deus, eu vou conseguir, sou próspero, eu vou conseguir. Terminou a meditação Shinsokan, começa. Mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? O país está em crise, nós vamos todos morrer, vai tudo explodir. Aí como é que quer que a sua oração, que você concentrou 5 minutos, surta efeito se você passou o resto do dia pensando no negativo, em tragédia e tudo mais? É por isso que é importante a gente não ficar dando bola para notícia negativa. Isso não quer dizer tornar-se alienado, quer dizer utilizar de maneira mais apropriada e eficaz o seu tempo. Você pega as notícias que são necessárias e foca sua mente no restante daquilo que lhe é fundamental, que são os sentimentos, os pensamentos e as palavras da verdade. Que eles vão te engrandecer, são eles que vão te dar força e capacidade para que você volte para aquilo que não está certo e ajude a corrigir, ajude a transformar, ajude a modificar. Precisamos concentrar a nossa mente naquilo que é verdadeiro. Primeiro precisamos aprender a concentrar. Aprendeu a concentrar, você já ganha uma valiosíssima ferramenta para transformar a sua vida. Depois que você aprendeu a concentrar, concentre-se naquilo que é positivo. Faça meditação Shinsokan todos os dias. Todos os dias. No livro A Verdade da Vida, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi conta de um vidente que ele tinha capacidade de fazer desdobramento e ele ia para o mundo espiritual. E ele chegou no mundo espiritual e tinha uma escola de crianças. E ele foi ver o que era ensinado para as crianças. Por óbvio que no mundo espiritual não vai ser ensinado geografia, história do mundo fenomênico, porque isso não interessa no mundo espiritual. Sabe qual era a matéria principal que lá era ensinada? Concentração. A concentração mental é o fermento do bolo do crescimento da sua vida. Se você não trabalhar a concentração, o seu bolo vai solar e ele não vai sair saboroso. Agora, se você trabalhar a concentração de forma que a sua mente aprenda a ficar mais voltada para o positivo do que o negativo, a sua vida se transforma. Eu, por exemplo, não consigo ficar 24 horas do dia em pensamentos positivos. Quero chegar nesse ponto, mas ainda me pego pensando coisas negativas. Por óbvio, eu também estou em processo de aprendizado. Não vou ser hipócrita aqui e nem querer bancar o santo de falar, eu sou uma pessoa. Não, não sou. Eu sou uma pessoa normal, que pensa coisa boa, pensa porcaria, sou uma pessoa comum. Só que o ponto é o seguinte, eu trabalho a minha concentração ao máximo que eu consigo em cada dia, para que seja voltada para as coisas positivas, para que a minha vida seja sempre uma sucessão de concretização de coisas maravilhosas. Muita coisa boa acontece, mas também acontecem coisas ruins. O que eu faço? Eu descubro que nas coisas ruins são os grandes professores, o espelho da minha mente, para me mostrar aonde eu posso melhorar e crescer mais ainda a partir desses acontecimentos. Então eu puxo para mim a responsabilidade e puxo também para mim o poder de mudar a minha vida. Então concentrar e trabalhar isso a favor é a grande chance que a gente tem de fazer com que a nossa mente utilize da força criadora dela e transforme o nosso dia transforme o nosso dia, nossa vida, nosso destino da melhor forma possível. Preletor, eu não consigo, eu tenho muitos pensamentos aleatórios. O macete que eu ensino para todo mundo é o seguinte: pensou uma coisa ruim, imediatamente pense 3 positivas em cima. Eu pensei em atropelar fulano, que eu tenho muita raiva de fulano. Pensou em atropelar? Então pensa 3 vezes concentradamente em você abençoando ele, que ele seja feliz. Visualiza concentradamente ele feliz. Por quê? Vai se transformar. Uma conhecida minha, ela teve um problema muito sério no relacionamento dela, que ela terminou o casamento e o ex ficou perseguindo. Ela foi pegar orientação com o preletor e o preletor falou para ela, abençoe ele. Ela, mas como eu vou abençoá-lo? Ele está me perseguindo. O preletor falou, abençoe, porque a mente que abençoa é abençoada. Ela ouviu isso e falou assim, puxa, faz sentido. E começou a abençoar. Ele continuou perseguindo. De repente, ela de tanto abençoar, começou a nascer um sentimento profundo de gratidão para ela. De repente, na vida desse que estava perseguindo, apareceu uma outra mulher. Ele se apaixonou de novo. Quando ele se apaixonou de novo, ele viveu o amor e ele simplesmente parou todo aquele ódio que ele estava sentindo por ela. Não só ele largou da perseguição, como ele mudou a vida, ele conseguiu fazer o divórcio
o divórcio conseguiu andar calmamente depois daquilo, ele voltou a falar com as filhas e acabou que teve uma transformação na vida dele, ele conseguiu seguir a vida dele de uma maneira menos destrutiva. Por quê? Porque ela abençoou. E mais, na vida dela apareceu a alma gêmea dela e ela conseguiu viver o verdadeiro amor e foi muito, muito, muito feliz. Então presta atenção, quem abençoa é abençoado. Quando ela encheu a mente dela de bênção, a mente dela criou a bênção. Então ela não só foi abençoada com a possibilidade de viver o amor na vida dela, como o outro que não a largava, conseguiu também viver o amor e transformou a vida dela. Isso por quê? Porque na hora que a gente preenche a nossa mente com aquilo que nós desejamos, isso se manifesta. Detalhe, não caiu do céu. O preletor, quando ensinou para ela abençoar, faça a meditação Shinsokan, faça a oração de perdão e abençoe a vida dele. E ela abençoava concentradamente. Então, gente, a concentração é a grande ferramenta que você tem para construir o seu futuro. Utilize. Ah, preletor, eu tenho uma preguiça. Fique ao que você quiser. Se você não quer trabalhar a concentração, se você não quer trabalhar a meditação Shinsokan, a vida é sua, não se preocupe. Sua natureza continua sendo divina, mas você talvez perca a chance de manifestá-la em forma concreta. Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu destino, comece agora a concentrar a sua mente naquilo que é positivo. Faça muita meditação Shinsokan. Aproveite os vídeos do canal da meditação Shinsokan. Faça. Comece com 7 minutos. Vá treinando. Você vai ver o tanto que vai mudar. Gente, são inúmeros os relatos de pessoas. Eu já recebi, mas são muitos mesmo, que falaram para mim: preletor, o quanto que minha vida mudou quando eu comecei a fazer a meditação Shinsokan. Como ela se transformou. Comecei a me sentir mais alegre, comecei a me sentir mais animada, comecei a me sentir mais amada. As pessoas transformam a sua vida à medida que elas concentram os seus pensamentos naquilo que é real, naquilo que é positivo, naquilo que é eterno, ou seja, em Deus. Quanto mais você concentrar os seus pensamentos em Deus, mais a sua vida irá se transformar. Vamos juntos, cada vez mais concentrando a nossa mente, aprendendo a concentrar a nossa mente e concentrando a nossa mente cada vez mais em Deus, que com toda certeza nós iremos transformar positivamente o nosso destino e a nossa vida. Meu muito obrigado e vamos agora para a nossa meditação Shinsokan, visualizando o positivo, o pensamento focado e concentrado no mundo da imagem verdadeira. Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos sentar e assumir a posição de oração, a posição da meditação Shinsokan, sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, pés, calcanhares juntos e levantados, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, alegre. Vamos agora adentrar no mundo perfeito de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus.
É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos agora o mundo perfeito de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Vamos fazer a reverência, podemos desfazer a postura de meditação, postura de oração. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. Não deixem de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, para que mais e mais pessoas recebam essas palavras da verdade. Lembrando que o seu like dá destaque ao vídeo, ele ganha importância, o próprio YouTube começa a divulgá-lo e o seu compartilhamento é um ato de amor para com o próximo, em que nós levamos palavras da verdade que podem transformar a sua vida, sua mente e a sua existência. Então, meu muito obrigado. Sua existência como manifestação no mundo fenomênico, porque sua existência real no mundo de Deus já é perfeita e maravilhosa. Então, meu muito obrigado pelo carinho de todo mundo, meu muito obrigado, e vamos para o dever de casa. O dever de casa dessa semana vai ser maravilhoso. Vamos lá, o dever de casa dessa semana. Primeira coisa, fazer a nossa maravilhosa meditação Shinsokan, até porque ela é o ponto central, o ponto mais forte da nossa concentração mental em Deus. E o nosso segundo ponto vai ser exatamente repetir as seguintes frases. Olha que maravilha, ó. O que nós vamos fazer? Repetir aqui, ó, 100 vezes por dia as frases. Sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou amável, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Você vai repetir, mas não basta só repetir, não. Nessa vez eu vou pedir que vocês fechem os olhos e repitam concentradamente, concentrem, coloquem sentimento, sou vida. Se quiser, pare diante do espelho e fique repetindo, sou vida, sou feliz, sou saudável, sou próspero. Pode repetir, pode botar outras palavras, sou vida, sou espírito. Pode colocar as palavras que vocês quiserem, desde que positivas, e ressaltem a sua natureza divina. Mas, ó, sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou amável, sou filho de Deus. Repita, olhe-se no espelho, repita isso com bastante convicção. Pode repetir também ao final da prática da meditação Shinsokan, não tem problema. Coloque bastante emoção nessas frases. Vamos juntos manifestar cada vez mais a nossa natureza divina com a nossa concentração mental e usando a força da mente ao nosso favor. Abençoo muitíssimo a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado. Uma semana repleta de alegria. E não se esqueçam, vocês são amáveis, adoráveis, iluminados e perfeitos filhos de Deus na essência. Vamos trabalhar para manifestar?
Meu muito obrigado, um beijo no coração e até mais.